para todos os públicos. Tema: política. Boa noite, povo friburguense. Síntese do princípio às consequências. Mais uma vez, honradamente chegando à sua residência, seu comércio, buscando trazer para você uma tosse do Oliveira, mas a gente vai acertar isso. E notícias, vamos dizer, analisando fatos e buscando dentro da política soluções. Voltamos a dizer, o objetivo do nosso programa é discutir política, mas discutir no sentido de luz, no sentido de cultura, no sentido de educação, no sentido de elucidação. É claro que às vezes erramos, pedimos mais uma vez a Sua Excelência, a Autoridade Administrativa Pública, desculpas e perdão pelas bobagens que falamos, mas essa é a intenção do programa Síntese. Hoje, nós gostaríamos de discutir com vocês um assunto que é grandioso e ao mesmo tempo está começando a parar agora para ser analisado. A criação da ficha limpa. Vejam vocês, o Supremo Tribunal Federal aprovou a lei da ficha limpa. É claro que, de um lado, trouxe ao povo uma certa tranquilidade com relação aos candidatos que serão registrados e colocarão seus nomes para serem escolhidos. Mas, do outro lado, já existem algumas dúvidas em relação à Constituição brasileira. Não em relação a quem quer ser o candidato, mas em relação ao eleitor. Porque, na verdade, o grande julgador é o eleitor. Porque, veja bem, a ficha suja, ela vai se pegar em quem é que respondeu o processo, foi julgado principalmente em segunda instância, condenado e não recorreu. Esse estará, vamos dizer assim, impedido de se candidatar a qualquer cargo público. Mas aí vem a pergunta, e quando ele terminar de pagar, vamos dizer, a sentença dele, a pena que ele foi condenado, ele volta a ser o quê? Volta a ser um homem cidadão comum. E volta a ter todos os direitos políticos legalizados. Isso quer dizer que a lei de ficha limpa só se dedica a buscar não permitir registro de quem respondeu a um processo jurídico, eleitoral, improbidade administrativa, fraude, enfim. Agora vem aquela pergunta, será que ficha suja é só quem respondeu a um processo? Eu vou contar para vocês um negócio, vocês vão verificar que a gente tem que ter cuidado mesmo. Outro dia nós ouvimos de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não me lembro o nome dele, Peluso, não sei, uma declaração em que ele diz: verdadeiramente
o ministro natural eleitoral é o eleitor, que ele tem muito mais força do que nós, ministros da Justiça. E esclareceu que quem julga o candidato de verdade é o eleitor. E nós, ao criarmos a lei, a ficha suja, estamos tirando do eleitor o direito dele julgar, o direito dele escolher. E não é, constitucionalmente não é correto isso. O eleitor tem o direito de escolher o seu candidato. Quer dizer, veja bem, olha que situação, né? O eleitor, ele tem na Constituição brasileira a proteção de escolher o candidato que ele quiser para ser eleito. A lei de ficha suja tem a obrigação de não permitir o registro daquele que tem já uma pena, já foi condenado, não tem mais recurso, então não pode ser candidato, porque ele já está cumprindo pena. Hoje, mas amanhã ele terminou a pena dele, ele já volta ao status de um cidadão com plenos direitos. Aí o ministro fez a pergunta: e o restante? Será que a questão moral não é também uma situação de ficha suja? Será que a questão ética não é também uma questão de ficha suja? Tem uma série de condutas praticadas por candidatos que não respondem a nenhum processo jurídico eleitoral. Aí, entretanto, mente, falta com a verdade, promete e não cumpre, enfim, comete uma série de barbaridades, ferindo os princípios morais, ferindo a ética, ferindo o direito à cidadania, quer dizer, sem credibilidade, mas ele pode ser candidato porque ele não responde a nenhum processo jurídico. Olha que situação que nós, eleitores, na condição de ministro, né, eleitoral, ficamos. O Supremo Tribunal Federal criou a lei da ficha suja, mas não pôde abranger o principal, que é a conduta, o comportamento do ser humano. Isso só quem pode caçar somos nós, eleitores. Nós é que podemos julgar. E ele ainda foi mais longe, ele disse: veja bem, é que o candidato normalmente procura tapar os olhos dos ministros eleitores. Porque o povo lida com as pessoas, convive com as pessoas, tem como conhecer o caráter das pessoas, tem como conhecer o comportamento das pessoas, a conduta das pessoas, conhece suas atitudes e, consequentemente, tem tudo para julgar aquele candidato, aquela candidata, infinitamente melhor do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele falou com muita precisão, falou com muita certeza. É engraçado que eu li isso, me interessou, falei: não é que o ministro tem toda a razão? E logo depois aconteceu aquela chuva bárbara, agora na sexta-feira passada, em Teresópolis. Faleceram 5 pessoas, não sei quanto, ficaram mais de 300 desabrigados. A coisa foi, vamos dizer, novamente séria com a população de Teresópolis. E nós fomos ler, e a sirene não funcionou lá em Teresópolis. A imprensa questionou então o secretário da Defesa Civil, o coronel Roberto Silva, o que houve? E ele, uma humildade própria do homem de uma conduta
correta, ele disse que o equipamento, que é o equipamento 3G, não funcionou. Eles vão mudar agora para um outro sistema e tal. Lamentavelmente, as sirenes não funcionaram, a não ser 1h30 depois de toda a catástrofe. Ainda a imprensa conversou também com um agente comunitário de um bairro que é o local onde fica instalado a sede das sirenes. Ele é um agente comunitário do bairro de Rosário, em Teresópolis. O nome dele é Valdeci Pains Alves. E ele também, na sua sinceridade, falou, lamentavelmente, o equipamento não funcionou. Só 1h30 depois, assim mesmo, muito baixinho, não teve jeito. Mas, graças a Deus, ambos, tanto o coronel Roberto quanto o agente comunitário Valdeci, afirmaram, graças a Deus, as sirenes não foram criadoras do problema das 5 mortes e não tiveram atuação, mesmo que tivessem funcionado, não iam apresentar grande resultado, só ia mostrar ao povo que a situação estava perigosa. A imprensa então se deslocou à prefeitura de Teresópolis e procurou o prefeito, que é o Arley, prefeito de Teresópolis, chama-se Arley de Oliveira Rosa, era o presidente da Câmara, assumiu porque o prefeito eleito foi afastado, o vice tomou posse, morreu 2 dias depois, e o Arley de Oliveira Rosa, presidente da Câmara, assumiu a prefeitura. E foram conversar com ele. E afiançaram. Já pode pensar, não, porque já tivemos informação de que o sistema da sirene não funcionou, e ele, de uma forma até agressiva, desmentiu tudo. É mentira, funcionou mesmo. Das 20 sirenes que nós temos, 14 foram espetaculares. Afinal de contas, nós gastamos R$1 milhão nessas sirenes. E tem mais. As 6 não funcionaram porque não foram ligadas. Não havia necessidade. A grande verdade é que não aconteceu nenhum problema com o sistema 3G. As sirenes foram fundamentais nessa chuva. E mais uma vez a prefeitura atuou, o executivo atuou, e gastamos R$1 milhão e funcionou e tal. A imprensa o que fez? Mediante essa colocação, a imprensa analisou. Ou o coronel Roberto Silva, secretário da Defesa Civil de Teresópolis, e o agente comunitário Valdeci Paim Alves mentiram assustadoramente. Com que objetivo, com a finalidade, os repórteres não concluíram. Ou o prefeito está pensando que a cor da chita é preta e é marrom, sei lá. Ou ele é o único que falou verdade e os outros 2 mentiram. Mas no peso da reportagem, o único que tinha interesse ali de faltar com a verdade era o prefeito. E os outros 2 não. Então eu pergunto, o prefeito vem candidato. Estou aqui fazendo campanha contra ninguém não, eu estou querendo explicar a você, telespectador, que essa lei da ficha suja, o ministro Peluso tem razão, ela não vai tão fundo como nós imaginávamos, não. E o povo vai carregar nesse prefeito lá, e o cara está tapando o sol com a peneira, jogando areia nos olhos de todo mundo. Um troço bobo, uma coisa que, meu Deus do céu. E é aí que vocês, telespectadores, é aí que nós, cidadãos, começamos a tomar raiva da política. Por causa de políticos dessa estirpe, por causa de condutas dessa maneira, comportamentos completamente fora da realidade. Ou os políticos pensam que o povo é um bando de gado. Uma certa feita, num programa aqui em julho do ano passado, eu disse, me parece uma música que vai, povo, é vida de gado, povo marcado, povo feliz. Não é por aí.
É preciso que você, eleitor, invista no cargo de ministro julgador, que é você, e julgue esse cidadão. Julguem esses cidadãos que têm uma conduta que são verdadeiramente ficha suja. É isso que eu quero alertar você. A gente vê aí autoridades administrativas públicas falarem barbaridades para fazer política. Então, para ele, política é mentir. Política é tapar o sol com a peneira, é jogar areia nos olhos da população. Por favor, nós temos um convidado e ele autorizou integração, sim, 2523-9705. É isso que eu quero que vocês pensem. Quando a autoridade política administrativa de Nova Friburgo diz que eu só falo bobagem, é porque eu tenho coragem de falar isso. É porque eu tenho coragem de trazer as coisas simples, as coisas humildes, e alertar você, povo. Dizer a você, você é um ministro para julgar o candidato. E não é só quem respondeu um processo crime, um processo eleitoral, quem está julgado, condenado. Não. Eu que chego aqui, minto, jogo areia nos olhos de vocês, que nada. Funcionou tudo, nós gastamos 1 milhão, graças a Deus as chilenas salvaram tudo, papapá, quando na verdade, na realidade, tudo nos leva a verificar que a verdade não funcionou nada. Não por vontade das pessoas, não por desejo de ajuda, mas por questões de técnicas. O sistema 3G, não sei o que é isso, não funcionou. Mas o político funcionou. Povo friburguense, cuidado. Quantos políticos nós temos desse porte em Friburgo? Quantos? Cuidado. Nós lidamos com ele. Temos contato quase que direto, diário. Nós temos condições de julgarmos como ministros eleitores. Era isso que eu queria falar com vocês. Quero dizer que nós temos hoje um convidado, dando sequência aos nossos convites. Hoje nós estamos trazendo um presidente de um partido, que é o nosso querido José Eduardo Valentim, que aqui está conosco, presidente do PHS. Muito obrigado por ter vindo, Zé Eduardo. Mas só daqui a pouquinho, tá? E olha, tem integração, 2523-9705. Oliveira, traz pra gente o nosso comercial. Obrigado, viu? A Casa Friburgo sempre acreditou em você. Quando você compra em nossa cidade, o seu dinheiro fica aqui. A Casa Friburgo demonstrou mais uma vez o quanto ama a sua terra. As 3 lojas do supermercado foram amplamente reformadas, mostrando que todo o dinheiro que você gasta aqui, fica aqui. A Casa Friburgo sempre se preocupa em fazer o melhor. Olhe em sua volta e sinta o conforto que nós preparamos especialmente para você, cliente amigo. Então pise firme, que este chão é seu. Vamos juntos, de mãos dadas, com muita fé e trabalho, contribuirmos para uma nova Friburgo. Casa Friburgo, nossa casa, nossa gente. Abasteça seu veículo no melhor posto da cidade. Conforto, segurança e a qualidade do melhor combustível do país. A Shell. O posto São Geraldo fica localizado em Duas Pedras e toda semana você concorre a diversos prêmios. Posto São Geraldo e Shell, o melhor combustível, o melhor preço. O restaurante Picanha, Pizza e Companhia tem o melhor rodízio de comida caseira da cidade. Localizado no bairro de Duas Pedras, no posto São Geraldo, você vai encontrar o que há de melhor em comida caseira da Serra. Bom atendimento, conforto, estacionamento e um preço super especial. Venha e traga sua família. Restaurante Picanha, Pizza e Companhia.
Café Danfan há 12 anos no mercado, atendendo ao público infantil, com cabeleireiras especializadas. Agora também com cabeleireiro adulto, manicure e pedicure. Venha nos fazer uma visita. Bem, agora estamos aqui com o presidente do PHS, Partido Humanista da Solidariedade, José Eduardo Valentim, professor, bancário, vereador, por 2 mandatos, que hoje veio aqui a nosso convite. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Ronaldo. Está aí para você, a população. Eu estou vendo aqui que a última vez que eu estive no seu programa foi no dia 27/5/2010. É verdade. E, naturalmente, que você recebe muitos outros presidentes de partido, outras pessoas políticas, mas eu já estava também com saudade de você. Então, eu quero dar uma boa noite para os nossos telespectadores, dizendo que a gente continua acreditando nos bons políticos, porque da mesma forma que existe o mau advogado, o mau professor, também existe o bom professor, existe o bom advogado. Com certeza. E da mesma forma existe também o mau político e o bom político. Naturalmente que eu falo isso com bastante conhecimento de causa, porque eu conheço o antes, o durante e o depois. Isso faz com que a gente tenha uma certa vivência desse processo. E nós, Ronaldo, vamos estar aí vivendo um processo eleitoral que se avizinha, e a minha maior preocupação é exatamente a descredibilidade política que existe hoje, não só em Nova Friburgo, mas existe em todo o país. O político conseguiu, de um modo geral, o mau político conseguiu macular a imagem dos bons políticos também. É verdade. Então hoje nós temos uma preocupação no sentido de que nós que estamos na política para servir a política, servir a uma administração e não ser servido dela, a gente fica muito preocupado com esse processo que se aproxima, principalmente depois de tantos problemas que nós enfrentamos, tragédias, troca de prefeitos, enfim. Esse processo todo trouxe uma descredibilidade ainda maior ao povo de Nova Friburgo. Mas a gente está aí com a consciência tranquila do processo que nós vamos estar enfrentando, que é o processo eleitoral, é um processo democrático, mas com a confiança de que até o dia das eleições o povo saberá escolher quem realmente é o bom e quem é o mau político. Veja bem, a nossa preocupação está exatamente nesse problema. O grande fato não é culpar político, não é culpar aquele que se propõe a fazer da política uma vida. O grande fato é levar à população uma orientação que o poder está no voto dele. O voto dele é que é tudo. E o principal, conseguir fazer com que o ser humano raciocine nesse valor desse ato cidadão ao eleger alguém. Porque já tivemos alguém aqui que disse que é como um condomínio. Se você não for lá para eleger, para votar, amanhã você não tem como cobrar. E você mora naquele condomínio. Então, tem que, não é, Valentim? Exatamente. Tem que ter esse cuidado. Essa campanha, se você me permite fazer parte sem você fazer a pergunta. É uma honra para mim, não, é uma honra. Eu acho entendo que a política realmente ela é muito difícil, ela às vezes envaidece determinadas pessoas, ela dá poder, e tem algumas pessoas que realmente não estão preparadas para ter o poder.
E o poder, ele é inebriante, ele às vezes você sabe que a pessoa se julga até, se não tiver uma firmeza, se não tiver uma índole, se não tiver uma consciência, uma formação, principalmente cristã, religiosa, seja lá qual for, ele acha que eu costumo dizer que tem pessoas que acham até que são deuses, e tem outros que têm certeza. Tem certeza que são, é fato. Então isso tem trazido alguns problemas, e eu disse que tem o bom e o mau político, como tem o bom e o mau advogado, o bom e o mau professor, eu volto sempre a repetir isso, porque as pessoas têm que saber separar o joio do trigo. E se você, eleitor, que pensa em vou anular meu voto, você está deixando alguém escolher por você. Com certeza que está abrindo mão de um direito seu e está deixando escolher aquele que talvez se venda por alguma benesse, alguma situação que o beneficie a sua situação pessoal, e não uma situação coletiva. Porque eu costumo dizer, Ronaldo, que você fica muito satisfeito quando as suas ansiedades pessoais são atendidas. Certo. Mas muitas vezes o seu atendimento pessoal não atende ao coletivo, mas certamente quando você é atendido no coletivo, o seu pessoal também é atendido. Com certeza. Não é? Com certeza. Então eu vejo dessa forma que a política, ela existe desde que o mundo é mundo. Você faz política dentro de casa, com seus filhos, você faz política na sua empresa, com seus funcionários, você faz política dentro de um clube. Na escola. Na escola. Você faz política em todo lugar. Então é inerente ao ser humano. A política está inerente à nossa sociedade. Então nós temos que participar dela. Agora, nós temos que saber escolher realmente, procurar saber, porque às vezes a gente fala por informação. Você vê, essa semana eu fui, não questionado, eu fui conversando com um amigo, um colega de partido, ele me disse que uma pessoa determinada, mas o Valentim, ele está sempre com cargo, procurando um cargo ou outro. Eu nunca tive cargo político, eu tive um mandato de vereador que foi me dado. Eu tive em 2 campanhas eleitorais que fui vencedor. Não é? E numa delas eu fui convidado para ser secretário de planejamento, que infelizmente eu não pude fazer nada, porque o planejamento, eu acho que o planejamento é o futuro de qualquer administração. Você tem que pensar para frente e começar a executar. Agora, se você não deixa você fazer, o que eu fiz? Eu pedi para sair. Não era para eu estar ali só recebendo o salário no final do mês. Com certeza. Não é? Então, quando a pessoa fala, mas ele está sempre num cargo, eu estou num cargo, não, eu estou fazendo, depois que eu resolvi a minha vida profissional, a minha vida funcional, a minha vida pessoal, a minha vida social, eu fui, o que eu vou fazer? Eu vou jogar carta na praça? Não que eu seja contra, eu acho que as pessoas têm que se divertir, mas eu procurei servir, de uma certa forma, a minha comunidade, servir a cidade onde eu nasci, a cidade onde meus pais nasceram. E fez belíssimos trabalhos. Pois e outra coisa, eu acho que tem que se pesquisar. O que como vereador eu fiz? Não é? Como presidente da Câmara, o que eu fiz? Pesquisem, eu acho que tem que ser. Isso não é para mim, não. Eu estou falando porque essa pessoa disse que eu estou sempre num cargo político. E depois essa pessoa que me falou sobre, não, você está enganado. Quer dizer, às vezes as pessoas falam por informação e cria uma bola de neve em relação a uma determinada pessoa que é inverídica, não reflete a verdade. E é isso que você está falando. Não é? Quando você falou aí que o prefeito de Teresópolis foi lá e mentiu. Não, funcionou tudo e não funcionou. Ora, as pessoas são capazes de avaliar o que funcionou e o que deixou de funcionar. Com certeza. Não é? Então, eu acho que é isso. Eu sei que existia aí até um ato público em função de se votar em branco, em nulo, e eu acho que isso aí já foi avaliado, reavaliado, e que as pessoas hoje não estão, até esse procedimento parece até que nem vai acontecer. Não, inclusive eu, por exemplo, venho me debatendo frontalmente contra essa decisão, contra essa, vamos dizer assim, essa situação, que eu acho que você quer realmente revolucionar o problema, você quer mudar realmente, escolha bem,
Oriente seus colegas, seus amigos, seus companheiros, seus parceiros. Oriente-os. No sentido, não, vamos escolher. Não precisa ser o mesmo. Podem ser pessoas diferentes. Porém, vamos escolher. Vamos ver a estrutura do cara, vamos ver a conduta dele, o comportamento dele, como é que ele funciona, quem é ele. E vamos escolher o melhor. Procure, né, ver a vida pessoal dele, porque aqui nós a vida temos familiar. Nós temos política aqui que todo mundo conhece, todo mundo fala mal e todo mundo vota nele. Então eu não entendo. Não, exatamente. Então, em Friburgo hoje, apesar de nós termos crescido, temos uma população bem mais numerosa do que nós tínhamos no passado, mas praticamente as pessoas ainda se conhecem, sabem quem. Se perguntar ali, o Ronaldo Calvo do Colégio Estadual de 1975, 78, 80, então todo mundo vai lembrar. Se o filho, o jovem não sabe, o pai sabe, o tio sabe. Então é fácil de saber quem é quem em Friburgo. Agora, nós não podemos ficar ouvindo também centrais de boatos, aqueles boatos interesseiros que às vezes eles entram num determinado momento para desarticular alguma situação que poderia trazer melhorias para o município. Temos que ver quem são os oportunistas, né, que chegam para perto de determinadas candidaturas porque elas serão vitoriosas. Não, nós temos que ter propostas. É o que a gente faz dentro do PHS, Ronaldo. Se você até quero chegar lá daqui a pouquinho. Mas é o que a gente faz. A gente não tá ali só pensando em ganhar a eleição, porque se for para isso nós estamos perdendo nosso tempo. Com certeza. Não é? Com certeza nós vamos perder o tempo. Veja bem, telespectador, eu fiquei feliz porque o Valentim acompanhou o meu raciocínio. Espero que você também esteja acompanhando. Quero até aproveitar para mandar um abraço para o Douglas Daldes, lá da Casa Bahia. Douglas, muito obrigado por tudo. Quero mandar um abraço para a Renata, para Fernando, lá da Coifer Enfant. Muito obrigado, vocês estão nos prestigiando. Mas o Valentim reagiu como eu quero que o povo reaja. É isso aí. Mas não foi só para isso não, agora eu quero começar com o Valentim. Se você me permite ainda, eu acho que está faltando, eu tive numa reunião ontem de um partido, em conjunto com o nosso, uma apresentação, e lá eu disse o seguinte: o que está faltando a algumas pessoas é atitude. Aquela pessoa hoje que coloca o seu nome para ser candidato a alguma coisa, ele já sabe que vai sofrer críticas, porque o político realmente está desgastado, exatamente por causa desse político. Mas as atitudes têm que ser tomadas. Você não pode apenas falar, não voto mais em ninguém presta. Não é assim. Presta bem atenção, tem pessoas de bem aí se envolvendo na política, se colocando à disposição, e às vezes a pessoa pode não ter um passado político, uma oratória que vai agradar a todos. Agora, nós não podemos mais acreditar em discurso, não. Discurso sem prática é nulo, é igual fé sem obra. Não é? Não tem fé sem obra, é morta. A mesma coisa, discurso sem prática não adianta. Procura saber o que essa pessoa é pessoalmente, o que essa pessoa é na sua comunidade, na sua família. Eu acho que tem que ser avaliado, para a gente não deixar que outros escolham para nós e depois vamos reclamar. Porque nós queremos recuperar, nós temos que recuperar e nós merecemos recuperar essa cidade. Até porque o poder quem tem somos nós. Exatamente. Nós, eleitores, nós é que temos o poder de mudar. Veja você, o ministro, não sei o que, Peluso, ele vê que nós não temos. Não temos, não podemos dentro do processo jurídico. Mas, na verdade, tem muita gente aí que nunca respondeu a nenhum processo e que é mentiroso. E está se perpetuando no poder, né? Se perpetuando aí vai ficando, e as pessoas não votam porque ele já é um político antigo, não perde para ninguém, enfim. Eu fico ouvindo aqui, o fulano de tal compra voto, mas está eleito. Exato. E aí? Fulano não vai nada, mas compra voto. E a justiça às vezes não tem como provar não que ele tem, comprou não voto, tem como ele comprou o voto. Não vai lá. Porque graças a Deus o ser humano também, o Valentim, ele é rico. O ser humano, ele tem... Eu fico olhando assim, o bandido, o marginal,
Para mim, marginal é todo aquele que é contra uma lei. Com certeza. A inteligência dele é tão grande que se ele passasse a funcionar por bem, nós estaríamos muito bem. Eu vi, Porque Ronaldo. a riqueza do ser humano leva a buscar. Você vê, eles inventam tanta coisa, não é? Tanta artimanha para roubar o outro, para dar um tombo, que, meu Deus do céu. Eu vi um discurso, se você ainda me permite mais esse adendo, eu vi um discurso da deputada Cidinha Campos, há um tempo atrás, que eu tenho uma admiração pessoal por ela, não sou do partido dela, então eu fico mais à vontade ainda para falar. Mas eu vi um discurso da Cidinha Campos e ela disse o seguinte: é aquele que tem aquele jeitinho, aquele que fala macio, aquele que fala bem, aquele que te convence, aquele que te sorri, aquele que te abraça, é aquele que está te enganando. É verdade. Ela falou isso. Você, às vezes, o ser humano ele é tão carente, ele é tão necessitado de afeto, de carinho, que a pessoa chega e esses políticos, essas pessoas têm esse dom de conseguir enganar, né? Dizendo que ele é bonzinho, que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é a pessoa mais linda do mundo. E a pessoa fala, poxa, ele é tão bonzinho, ele é tão bonitinho, ele é tão novinho, o cabelo dele é tão bonito. Não é isso. Então, nós partimos para uma questão técnica, porque eu vejo isso também, viu, Ronaldo? Nós hoje, políticos, temos que entender, nós que temos aí vivência política, porque eu também sou técnico, tenho a minha formação técnica, a minha formação que é acadêmica, né? Minha formação na prática e na política, mas tem minha formação acadêmica também. Então eu vejo hoje a necessidade de estar em qualquer administração pública pessoas técnicas, pessoas que saibam avaliar e que vão falar assim, olha, não constrói ali porque aquilo ali vai prejudicar, vai cair e vai matar gente. É e tem que ter atitude, tem que ter coragem de dizer isso. É verdade. Senão nós vamos ter outras tragédias. Eu fui candidato na outra eleição e uma pessoa que se dizia minha amiga, e depois me provar que não era, que eu vi que não era, chegou para mim, rapaz, promete tudo, depois você... Eu olhei para ele e falei, rapaz, como é que é? Mas depois você não pode andar pela calçada, né? Aí como é que você vai? Você que quer continuar andando pela calçada, que quer ir ao clube, que quer uma igreja, que receber quer os amigos em sua casa, todo mundo saber que você mora ali há 33 anos, 40, 60 anos, como a gente, né, tem aí essa vivência de Friburgo, não poder sair à rua porque fala, pô, aquele cara ali fez isso. Agora, tem o seguinte, tem aqueles que inventam. Tem os anônimos que, para poder se beneficiar, eles começam a criar situações de desmoralizar pessoas de bem. É verdade. Isso a gente tem que ter a sensibilidade, essa sensibilidade que eu peço principalmente ao povo, ao eleitor, a esse povo sofrido, porque Nova Friburgo, nós estamos passando num processo. O país hoje está até numa situação melhor, mas a nossa situação em Nova Friburgo, nós sabemos que foi uma tragédia, mas antes dessa tragédia nós tivemos alguns problemas que provocaram situações hoje que a gente vai ter que recuperar, mas com muito trabalho e com muita técnica. Por isso que eu defendo muito o técnico, a pessoa que sabe conduzir determinados segmentos para poder fazer bons trabalhos para a cidade. É verdade. Agora, Valentim, veja bem, tem calhorda que usa de nome de outras pessoas para falar mal do cidadão. Calhorda. Tem de montão e isso o povo precisa ver. É aí que a ficha suja pega. Mas, pelo amor de Deus, PHS, José Eduardo Valentim, presidente, agora que vai falar só eu, todo mundo fala aí que presidente de partido é para ganhar boquinha, é verdade. Bem, depende da boquinha que a pessoa está querendo dizer. Isso eu vou dizer o seguinte, nós temos um companheiro, nunca se envolveu, se filiou a partido político nenhum. Uma pessoa de uma credibilidade, empresário, uma pessoa fantástica, está há 3 anos conversando, programando, projetando alguma coisa para a nossa cidade, junto com a gente, com o grupo. Aí quando ele falou com uma pessoa de uma igreja evangélica, da presbiteriana, que é uma igreja respeitabilíssima. Com certeza. Presbiteriana, aqui de Olaria. Um empresário bem sucedido, formação de engenheiro, de civil, enfim. Ele foi comentar com uma determinada pessoa que ele estava fazendo parte de um partido que estava. Ele falou, poxa,
você agora vai querer uma boquinha também? Ele chegou lá e falou, poxa, Valentim, nunca me meti, estou aposentado, a minha vida já está resolvida, eu tenho um casamento feliz, tenho 2 filhos maravilhosos, tenho a minha esposa que foi sua colega no Banco do Brasil, também aposentada, eu vou procurar boquinha para quê? Eu estou querendo ajudar, ver se a gente... Dá um pouco de mim para a população. Para a população, eu acho que chegou o momento de eu ajudar alguma coisa, aí a pessoa, e uma pessoa das relações, né? Então eu não vou falar o nome porque ele não me autorizou, ele só comentou isso comigo, ele ficou triste. Eu falei, pois é, você vê que às vezes as pessoas não entendem que você muitas vezes quer colaborar. E tem muitos, Ronaldo. Não é assim a maioria, não, mas temos muitas pessoas que querem estar no processo, mas com o objetivo de contribuir, de ajudar ao município, a política, a credibilizar a política novamente, porque é por causa do mal político que a política está descredibilizada. Aí o rapaz que vem, nosso amigo que vem, ele vai, mas você está buscando agora uma boquinha? Pelo amor de Deus. É essa imagem, às vezes, que as pessoas distorcem e que faz com que os bons não tenham coragem de vir para o processo político. E aí fica quem? Aqueles que mentem, que dão um abraço e fazem essa Deus que diz que as sirenes funcionaram. Funcionou. Espetacular, e o próprio técnico disse, não funcionou. Bom, então veja bem. Quer dizer que você foi arrumar uma boquinha de presidente do PHS. Pois é. Só despesa, só aborrecimento, mas a gente vai tocar isso para frente. Nós temos aí propostas dentro do PHS, temos um grupo da melhor qualidade. Posso te dizer, Ronaldo, que eu nessa minha militância efetiva, minha militância ativa, né? Porque o político passivo a gente sempre foi. É, né? Verdade. Mas o político ativo, nessa militância política que eu venho caminhando durante esses anos, eu posso te garantir que foi, não desmerecendo os outros grupos, mas esse grupo é o melhor grupo que eu consegui reunir. E se tem uma boquinha nisso aí, uma boquinha de muita amizade que eu consegui, de pessoas de bem, pessoas que a gente tinha conhecimento, pessoas que eram, nós não tínhamos uma relação de amizade, e que essa boquinha, pode ter certeza, essa boquinha da amizade eu estou conquistando de montão. É claro, Valentim, que eu estou falando com você nesse sentido, que lamentavelmente nós ouvimos isso de muitas pessoas que não querem ter, vamos dizer assim, o cuidado de buscar ver o que o presidente de um partido faz. E, sabe, acha que tudo é boquinha, é empreguinho, R$2 aqui, R$3 ali. Quando na verdade não é nada disso. Nós sabemos da responsabilidade de um presidente de um partido. Principalmente um partido que você está formando. Eu conheço você de vários outros partidos. E teve partido aí que você trouxe ao auge e tirou o partido lá de baixo. Ninguém falava nele. Você pegou, trouxe o partido, depois entregou porque problemas outros aconteceram. Eu tive, inclusive, Ronaldo, se aí me deu uma oportunidade de fazer dar uma resposta interessante sobre isso aí. Eu, quando vi que não poderia mais contribuir com aquele partido e que aquele partido poderia contribuir comigo para os anseios da nossa população, eu peguei todos os documentos, livros, atas, todo o processo, as fichas de filiação, fui à regional e entreguei à regional uma pasta, fui acompanhado de 3 pessoas para protocolar e as pessoas serem testemunhas de que eu fui entregar, com um livro de ata, com essas coisas. A secretária do partido falou assim, Valentim, pela primeira vez alguém fez isso. Porque geralmente quando alguém quer entregar o partido, ele joga tudo fora e deixa quem vai assumir que se dane, que refaça tudo outra vez. Então, eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Da mesma forma que eu fui convidado pelo PHS, entrei pela porta da frente. Me passaram uma ideologia que eu entendi como boa e digo a você, Ronaldo, digo a você, telespectador, se ela mudar, eu saio também.
Porque se sair do ritmo, da linha, daquilo que a gente entende que é para o bem coletivo, eu estou fora, não participo. Perfeito. E eu te conheço e sei da sua capacidade de tomar decisões e você é homem para isso mesmo. Não fechou, você sai fora. Agora, veja bem, eu queria perguntar a você o seguinte: PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Eu confesso a você que eu desconhecia. Quem é esse partido? O PHS é um partido que é uma dissidência do antigo PDC. Se busca Partido o Democrata Cristão, né? É uma dissidência que depois se transformou em PSL, teve aí umas ligações com o PSC, enfim, ele teve aí, chegou a, não é o PSL antigo, o PSL era Partido Socialista, ele, não me lembro o que era, mas ele era uma sigla mais ou menos assim. E essa sigla também, com esse grupo, não se entenderam bem, então foi que em 1995 foi criado, juntamente com o Partido Humanista, que era o partido, o S é da Solidariedade, que ele trouxe, e o Humanista era um partido humanista que se fundiu, formando então o Partido Humanista da Solidariedade. Mas ele não é um partidinho criado agora esse ano por Valentim, por um grupo qualquer, não. Ele é um partido que tem aí seus deputados, tem seus prefeitos pelo país afora, tem seus vereadores, e ele vem desenvolvendo essa ideologia, passando essa ideologia do solidarismo e do humanismo para uma grande massa da população brasileira. Naturalmente que é um partido ainda, podemos dizer, novo, porque ele não tem aí uma expressão política nacional, como tem os partidos maiores, com 50, 70, 80, 90, ou alguns até com 90 deputados federais, com senadores. Nós não temos isso. Mas nós temos, como você disse, que a gente cria e desenvolve. É verdade. Né? A gente sai às vezes... Eu participei com você num partido, eu vi o seu trabalho. E eu sou muito da construção, apesar de não ser engenheiro, não gosto muito de fazer obra na minha casa, eu acho que eu sou meio avesso a essas coisas, mas eu sou muito da construção, a construção de ideias, a construção de um grupo, a construção de uma sociedade mais justa, né? Porque o humanismo e a solidariedade é exatamente a construção de uma humanidade, de uma sociedade mais justa. E isso é o que eu participo. E se você se lembra, nas minhas campanhas eu usava aquele Valentim em tijolinhos, e aquilo deu uma conotação de construção. E é exatamente isso que eu passei e continuo passando. O Valentim em tijolinhos, que era aquele V em tijolinhos, ele tinha exatamente essa ligação, essa intenção de dizer que nós gostaríamos de construir algo que viesse melhorar os nossos desejos, aquilo que a população mais precisa, que se envolve por isso tudo. Você foi um homem que criou, como do presidente da Câmara, criou a TV Câmara. Eu faço sempre questão, todas as vezes que alguém me pergunta, eu faço questão de dizer: a primeira TV Câmara Municipal do Brasil. Nós tivemos esse pioneirismo. Isso aí é uma questão que eu gosto muito de tem que dar os parabéns a você. Contra tudo e contra tudo. Poxa, mas você vai expor o poder? Vou. Nós viemos aqui para ser expostos. Nós pedimos voto, nós temos que sair expostos. E o povo tem direito a ver o que nós estamos fazendo. E depois serviu de modelo aí para respondemos diversos comunicados informando sobre como nós tínhamos criado a TV Câmara. Você também extinguiu o voto secreto na também. Câmara. Isso aí, eu me orgulho disso, como você não se sabe. Não é orgulho de ser, não é vaidade, é orgulho mesmo, é honra. Porque, Ronaldo, você é advogado, você participou de diversos júris. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de participar de nenhum júri como jurado em que você tenha atuado. Quando eu era convocado para ir ser jurado, o juiz mandava uma convocação, né,
o oficial de justiça me entregava a gente e falava, o senhor está convocado. Eu fazia muita questão que o meu voto ali fosse secreto, porque eu vou julgar um ser humano, eu vou julgar uma coisa que eu não pedi para ir lá, eu fui escolhido e depois fui sorteado, então eu tenho que... se o cara, né, o cidadão lá não foi, se eu entender que o advogado de defesa ou o advogado de acusação conseguiu provar, foi mais contundente nas suas provas com relação ao cidadão ali que está sendo julgado, eu me posicionava. Agora, eu acho que isso ali é correto, você vota. Agora, você chega no meio de uma calçada, entrega um santinho, o chamado santinho. Aqui, fulano, Ronaldo, você vota em mim? Valentim, você vota, o que você pretende? Não, eu tenho essas e essas propostas e tal. Aí você chega lá, se esconde atrás de um voto secreto. Não, Ronaldo, não deixa... eu não votei nisso, não. Mas tiveram 5 votos contra, mas o meu foi a favor. Você não sabe se o meu, dos 5, eram 19 na época, né? Dos 5, 14 votaram a favor bom, 13 votaram a favor, que o presidente só votava no caso de desempate. Então, eu custei a convencer algumas coisas e só consegui fazer isso por causa da TV Câmara, porque eu falei, bom, tá aí, se quiser votar contra, vocês vão votar contra a transparência. A transparência. E, felizmente, não havia como, porque eu criei uma estratégia de que aquilo teria que ser aprovado. E, felizmente, eu me orgulho muito, não é vaidade, volto a repetir, mas me orgulho muito de ter acabado com todos os escrutínios da Câmara. Todos. Não tem, porque tem câmaras aí, tem assembleias que... Não, nós aqui não temos o voto secreto. Tem sim. Alguns, você vê outro dia que tem algumas coisas no Senado, na Câmara Federal, que são escrutínios secretos. E isso aí, aqui na Câmara de Nova Friburgo, nós tomamos o cuidado de fazer com que esse voto fosse aberto em todas as matérias que tivessem que ser votadas. Acabou. Acabou. E isso, graças a Deus... Isso aí eu queria que o povo já sabe disso, mas fosse normalmente relembrado ao povo. Transparência, quem se preocupa com a transparência não tem medo da verdade. Vive tranquilo. Então, Valentim, veja bem, você tem... Não são só essas duas coisas, você fez uma série de outras coisas como vereador. Quando eu falo como vereador, é como político. E você hoje está com o PHS, e eu sei que você está formando um grupo. Sei que esse grupo seu é um grupo, vamos dizer assim, bom, você mesmo acabou de afirmar, e eu tenho certeza que Com respeito a todos os outros grupos, te digo que esse é o melhor grupo que eu consegui. O PHS vai lançar, tem pré-candidato a prefeito? Tem, nós temos sim, nós temos um pré-candidato, uma pessoa da melhor qualidade, um engenheiro civil, uma pessoa que é bem sucedido na sua vida pessoal, é bem sucedido na sua vida social, é uma pessoa que tem contribuído anonimamente para o município, tem contribuído, ele, a família dele, tem dado condições de recuperação em muitas situações de tragédia, em situações de cultura que nós temos no município, esses monumentos que o nosso amigo Jaburu tem criado aí, tem a participação dessa família do Jairo Vermelinge. O Jairo Vermelinge é o nosso pré-candidato a prefeito e nós confiamos demais nele. Muita gente desacreditou nessa candidatura, achando que ele, como tem uma vida resolvida, mas nós estamos procurando pessoas realmente que têm a vida resolvida, porque nós não queremos que as pessoas que vão para lá para resolver a sua vida lá como candidato, ou como prefeito, ou como vice-prefeito, ou como vereador. Nós estamos procurando pessoas que já têm a sua vida resolvida, porque ali ele vai realmente para servir e não para ser servido. Vida resolvida quer dizer, gente, pessoa que profissional não já ganhou seu dinheiro. Não depende já como daquilo. ser humano não independe de estar empregando aqui ou ali.
tem como sobreviver, como viver dignamente, sem precisar estar... Sem precisar de estar distorcendo o seu mandato de prefeito, o seu mandato de vereador, de vice-prefeito. E o Jairo é uma pessoa simples demais, uma pessoa boníssima, que eu conhecia há algum tempo, né? Mas assim de oi, boa tarde, bom dia, mas eu estou convivendo com ele há quase um ano e posso dizer, afiançar, o Jairo é uma pessoa introvertida, mas não, é aquilo que a gente fala, ele é de pouco falar, mas é de muito fazer. E eu acho que é o momento, é uma pessoa nova, uma pessoa que aceitou um desafio, teve atitude, porque aqueles que ficam, mas eu podia ser, mas não vou ser, não é verdade? Então ele teve atitude de aceitar uma candidatura, sabendo que a política está desgastada e não precisaria colocar o nome dele numa posição claro de pré-candidato, de ser amanhã eleito, né? Ele é o pré-candidato nosso, com muito orgulho. Aceitamos o pré-candidato natural do partido era o Valentim, mas a gente não está pensando em questões pessoais. É isso que eu falo. Nós não estamos pensando em questões pessoais. Nós estamos pensando em resolver os problemas da cidade. E como Jairo, engenheiro civil, nós estamos precisando de reconstrução. Nós precisamos reconstruir. Uma pessoa que já teve experiência de tantas obras feitas aí por Friburgo, pela nossa cidade. Enfim, eu acho que o Jairo é o nosso pré-candidato, é uma pessoa da melhor qualidade, posso afiançar isso. E disse hoje isso para ele, brincando com ele, falei, Jairo, eu posso te dizer uma coisa, eu me decepcionei com 2 políticos em Friburgo. Se você, por acaso, a gente tiver uma decepção com você, vai ser a maior de todas, pior do que as outras. Aí ele falou assim, pode deixar que você não vai se decepcionar comigo. Com certeza que não. Com os olhos, me olhando nos olhos. E isso aí eu realmente valorizo muito, Ronaldo. Você me dá uma parte? Dou. Eu me deixei levar com você. Oliveira, quer trazer os nossos comerciais, por favor, rapidinho? A Casa Friburgo sempre acreditou em você. Quando você compra em nossa cidade, o seu dinheiro fica aqui. A Casa Friburgo demonstrou mais uma vez o quanto ama a sua terra. As 3 lojas do supermercado foram amplamente reformadas, mostrando que todo o dinheiro que você gasta aqui, fica aqui. A Casa Friburgo sempre se preocupa em fazer o melhor. Olhe em sua volta e sinta o conforto que nós preparamos especialmente para você, cliente amigo. Então pise firme, que este chão é seu. Vamos juntos, de mãos dadas, com muita fé e trabalho, contribuirmos para uma nova Friburgo. Casa Friburgo, nossa casa, nossa gente. Abasteça seu veículo no melhor posto da cidade. Conforto, segurança e a qualidade do melhor combustível do país. A Shell. O posto São Geraldo fica localizado em 2 Pedras e toda semana você concorre a diversos prêmios. Posto São Geraldo e Shell, o melhor combustível, o melhor preço. O restaurante Picanha, Pizza e Companhia tem o melhor rodízio de comida caseira da cidade. Localizado no bairro de 2 Pedras, no posto São Geraldo, você vai encontrar o que há de melhor em comida caseira da Serra. Bom atendimento, conforto, estacionamento e um preço super especial. Venha e traga sua família. Restaurante Picanha, Pizza e Companhia. Coifé Danfan, há 12 anos no mercado, atendendo ao público infantil, com cabeleireiras especializadas. Agora também com cabeleireiro adulto, manicure e pedicure. Venha nos fazer uma visita. Bem, povo friburguense, a vida é gozada, né? Começamos a bater esse papo com o Valentim e quando olhamos, a hora passou. Mas eu assumi, consertei aqui. Nós acertamos, semana que vem o Valentim vai continuar conosco. Gentilmente ele cedeu. Eu vou pedir agora para que ele se despeça. Ainda falta conversar uma série de coisas que eu quero conversar com ele. A nível político, aberto.
aberto, que é para o povo ter uma noção, assistir. Mais uma vez eu peço, que pena, hein? 25279 e rapaz, 25239705. Esqueceram, não tem problema não. Durante a semana vocês vão ver, tá? Valentim, se pede do povo aí. Ronaldo, eu só quero dizer que ninguém é candidato a nada ainda. Todo mundo é pré-candidato, né? Todo mundo é pré-candidato. Mas, naturalmente, que nós estamos esperançosos que o nosso pré-candidato se torne um candidato e seja um candidato vitorioso. Jairo, você é uma pessoa do bem, eu quero muito bem a você, como todo o nosso grupo quer, e eu acho que nós vamos estar num processo político em que nós vamos apresentar propostas. Não vamos ficar com aquela guerra de nervos que a gente sabe que alguns políticos usam. Nós vamos nos defender, mas nós vamos apresentar propostas para esse município. Um grande abraço a todos os seus telespectadores. Meus queridos, síntese do princípio às consequências. Eu quero homenagear o Douglas Daldes, da Casa Bahia, que é uma simpatia de pessoa, a Renata e a Fernanda, lá do Coifé Danfan. Vamos levar o Mateuzinho para cortar o cabelo aí semana que vem. Um abraço para todos vocês. Se Deus quiser, quarta-feira que vem, às 18h30, a TV Fox, na pessoa do Jairo Caleb, que eu agradeço, da Carminha, que eu agradeço, o Oliveira, o Roberto, e por esse apresentador, voltará, se Deus quiser, e Deus há de querer. Não se esqueça, quarta-feira que vem, hein? Dia 18 de abril, síntese do princípio às consequências. Um abraço para vocês, obrigado, Valentim, quarta-feira que vem aqui também, um abração para todos.